A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. Agradeço você ter clicado neste vídeo. Eu peço que você fique até o final, que você já deixe o seu like aí, para que a plataforma compreenda que isto é um conteúdo bom e vai levar também para outras pessoas também a ser abençoadas. O nosso objetivo neste canal é levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem para que a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós possa estar sendo abençoada pela graciosa palavra do Senhor. E aqui nós temos alguns estudos bíblicos que você pode estar acompanhando, assistindo os outros vídeos que já postamos no canal. Eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva se ainda não for inscrito e que você também compartilhe para os seus amigos, seus familiares. Eu quero trazer uma palavra do Senhor falando sobre o mover de Deus em nossa vida. No livro do Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10, vem contando a história da visão que Jacó teve da escada que é até o céu. Fala assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que palavra poderosa! Meus queridos, esta mensagem, essa palavra que Deus traz para Jacó é uma palavra de promessa, de provisão, de cumprimento, e a gente entende que tudo isso que Deus falou para ele se cumpriu, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje nós também temos acesso a essa escada, a esta porta, a esta promessa. Por quê? Porque ele fala assim: e a tua semente, né? E em ti e na tua semente serão benditas todas. Aqui Deus está falando de todas as famílias na terra. Então, se a promessa ela começa em Abraão, Isaque, Jacó, Deus confirma aqui, e isso vem para nós. Por quê? Porque através de Jesus Cristo, através da semente que foi gerada pela promessa de Deus dentro desta nação, dentro deste povo, hoje todas as famílias são benditas. Por quê? Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Agora eu quero ler outro texto que está no livro de Atos. Atos, capítulo 2, fala assim:
E cumpriu-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aleluia! E aqui, meus queridos, há uma grande revelação da parte de Deus. Olha só. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados e diz também que poucos serão escolhidos. O interessante é que o chamado de Deus é para todos. O chamado de Deus é para todos. Não existe acepção de pessoas quando se trata em ouvir a voz de Deus e em seguir ao Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aí é uma grande verdade neste versículo, mas o que eu quero me atentar é ao chamado do Senhor, quando ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Meus queridos e minhas queridas, eu digo para você o seguinte, que a graça de Deus, ela vem para todos. Porém, por que poucos são escolhidos? Aqui, quando Jesus subiu aos céus, depois da sua ressurreição, ele ainda passou 40 dias com os seus discípulos, indo para aqui e para lá, pregando a palavra do reino dos céus. E ele sobe e ele diz: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Meus queridos, quando começou a reunião, eram mais de 500 pessoas, eram 500 pessoas ou mais, estavam reunidos. Porém, foi se passando o tempo, passando um dia. Nesse dia que aconteceu este evento, a descida, o dia de Pentecostes, como descreve a palavra, só estavam presentes 120 pessoas. 120 pessoas permaneceram confiando na promessa, permaneceram em Jerusalém, em oração, em meditação da palavra, porque eles tinham a palavra, eles meditavam nas Escrituras, as Escrituras que Jesus mesmo falou: se o meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Então eles estavam ali reunidos em oração, unânimes, na perseverança, esperando a promessa da volta do Senhor e esperando ser cheio do Espírito Santo para poder cumprir aquilo que Jesus Cristo falou de ir e anunciar o reino a todas as pessoas. Amém? Então, Deus, ele chama todos. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis, quando Jacó teve o sonho que ele viu a escada aberta, aliás, uma escada que ia até o céu, e por ali subiam e desciam os anjos, e ele falou: verdadeiramente, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta, de entrada para os céus. Hoje, graças ao Senhor Jesus, o véu que separava hoje não separa mais. Então, tanto você como eu podemos ter acesso a estar não subindo nessa escada, mas ter acesso a essa escada para que os anjos subam e desçam a nossa presença.
Porque a palavra diz que anjos ministradores acampam ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que vivem na presença de Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos acesso a essa escada e os anjos sobem e descem em nosso favor, se nós estivermos a nossa vida dentro da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. É necessário que eu me converta ao Senhor, que eu me arrependa dos meus pecados, que eu confesse ao Senhor como meu Senhor e meu Salvador, e confesse os meus pecados a Ele. É necessário que você também confesse os seus pecados a Ele, que você entenda que você precisa de Deus, você precisa dessa união com o Senhor. Deus, Ele sabe todas as coisas. Nós, eu, você, nós temos a ansiedade em nós que muitas vezes atropela a vontade de Deus, fazendo aquilo que é segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento. Então, muitas vezes, nós somos ansiosos para resolver as coisas, estamos sempre pedindo as coisas para Deus, sem conhecer a vontade de Deus, sem conhecer aquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Muitas vezes aconteceu de eu estar pedindo coisas para Deus e depois eu ter o entendimento que eu estava pedindo errado. Por quê? Porque eu estava pedindo algo que não estava dentro da palavra de Deus. A coisa mais importante para mim, para você, que quer ter uma vida na presença de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer as Escrituras, saber, o motivo real que Deus quer que venhamos a conhecer. É muito simples. O motivo que Ele quer é que nós tenhamos comunhão com Ele. Então nós vemos isso desde o princípio. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem, para ter comunhão com Ele. Porém, veio o pecado, aconteceu uma série de coisas. Então, o que é que acontece? Durante toda a história da humanidade, Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Porém, o homem sempre quis se afastar de Deus. Muitas vezes, o homem, ele confia muito na sua capacidade intelectual, muito na sua condição física, muito, no seu poder de fazer as coisas. E nós temos essa capacidade, nós temos, e muitas vezes Deus permite que a gente faça muitas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele conhece todos, o nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo, nem se compara ao tempo de Deus. Olha só, Deus é eterno. Nós não temos a capacidade intelectual de entender o tempo de Deus, porque é algo muito complexo. Somente quando nós nos aproximamos dele, somente quando nós temos uma vida na presença dele, muitas coisas serão reveladas para nós. Por isso que o Salmo 119 fala que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos a luz desse mundo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que a luz, ela traz o entendimento. Por quê? Chegue num ambiente totalmente fechado, onde a luz do sol ou nenhum tipo de luz penetre, e você vai com a lanterna. E ao entrar ali, você liga a lanterna, você vai ver que aonde a lanterna está focando, você vai conhecendo o caminho que você deve seguir. E quanto mais você tem conhecimento, é como se essa lanterna ela fosse aumentando a sua potência, e então a luz ela vai se expandindo e você vai tendo muitos conhecimentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. É necessário que nós venhamos aprender isso. E o agir de Deus e o mover de Deus, ele é tremendo. Quando nós permanecemos na palavra, quando nós permanecemos em Jerusalém, aqui fala de permanecer em oração, permanecer estudando, permanecer buscando, permanecer se consagrando, permanecer se santificando, se guardando deste mundo e vivendo a palavra de Deus. Quando ele fala permanecer em Jerusalém até que você seja revestido de poder, é quando você se envolve com Deus de tal maneira que a sua vida vai ser
altamente produtiva em todos os sentidos. Hebreus, no capítulo 1, o verso 7 diz assim: e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Meus queridos, olha só, o que aconteceu lá em Pentecostes? Aconteceu que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O que foi que Jacó sonhou quando ele dormiu naquele lugar onde ele colocou aquela pedra como travesseiro? Ele viu uma escada e de lá descia anjos, desciam e subiu. Meus queridos, quando Deus ele quer agir na vida de um homem, de uma mulher, daquele que é chamado, daquele que persevera, daquele que está na presença de Deus, o que vai acontecer? Deus vai abrir uma janela no céu, Deus vai fazer uma escada, sabe, ser posta naquele lugar, anjos vão começar a subir e a descer, e você vai vir cheio do poder de Deus, porque aos seus ministros como labareda de fogo, a ação do Espírito Santo. Anjos, eles são ministradores. Os anjos, eles agem segundo a vontade de Deus. Quando eu me comporto, quando eu me comprometo, quando você se comporta, quando você se compromete com a palavra de Deus, com o princípio de Deus, o que vai acontecer? Você vai ser cheio do poder de Deus. E como é que isso acontece? Os anjos ministradores. Você lembra quando você lê aquela passagem do jejum que o Daniel fez? 21 dias de oração de jejum. Quando de repente ele vê o anjo chegando. Olha, desde o primeiro dia nós estávamos sabendo. Porém, o príncipe, então o príncipe deste mundo, ele fica resistindo. Para os anjos não vir a nossa presença, mas nós temos que permanecer firmes na presença, acreditando, confiando. E o Senhor Deus, Ele vai trazer a nossa resposta. Irmãos, eu acredito que a nossa intensidade de fé, de oração, de intercessão, de consagração na presença do Senhor Deus, é como se fosse um combustível para que a bênção ela se aproxime de nós. Mas não se desespere, porque tudo tem um tempo específico de Deus para mim e para você. O tempo de Deus na minha vida não é o mesmo tempo que Ele tem na sua vida. O tempo de Deus na tua vida não é o mesmo tempo que Ele tem na minha vida. Porém, nós devemos estar sempre ligados, porque no mundo tereis aflições, no mundo teremos aflições. Jesus nunca disse que no mundo nós íamos ter facilidade. Ao contrário, Ele nos deixa animados a prosseguir. Ele nos promete segurança, Ele nos promete uma coluna de fogo, Ele nos promete uma nuvem de proteção. O que é isso? Cobertura, proteção. Deus, Ele nos promete proteção, nos promete estar conosco em nossa jornada, mas nós passaremos por aflições. Mas mesmo nas aflições, nós estaremos seguros. A palavra de Deus no Salmo 91, que sempre fica aberto, estampado em muitas casas por aí, ele é bem claro, aquilo ali não é um amuleto, aquilo ali é uma promessa de Deus para quem crê, para quem vive na promessa dele. Não é só deixar ali estampado, não, você tem que acreditar aquilo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Descansar aqui, meus queridos, descansar aqui é no sentido de confiar, no sentido de crer. Descansar, andar sem ansiedade. O descansar aqui não é deitar no arredo, não. Descansar aqui é ter seu coração aquietado, sabendo que aquele que te zela, aquele que te guarda, ele não dorme, não dormitará. Porém,
Você veja, quando os discípulos estavam obedecendo a ordem do Senhor Jesus, entre no barco e vão para o outro lado, o que aconteceu? A tempestade, o barco começou a balançar em alto mar. Mas mesmo assim, não devemos estar duvidando, não devemos estar ansiosos, porque o Senhor está ali. Você sabe, outra vez Jesus andando no barquinho e o vento começou a se agitar, onde era que ele estava? Estava deitado, um travesseiro, né? Porque Jesus ali, como forma de homem que nós somos, estava descansando em quem? Será que ele estava descansando só ali no barco? Não, ele estava descansando porque ele sabia da sua missão, ele sabia do propósito de Deus na vida dele, e da mesma forma ele nos anima a ser imitador dele, porque Deus ele tem um chamado para todos, ele tem um chamado para todos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Isso é um chamado para todos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos, e este que guarda os meus mandamentos será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus queridos, a palavra de Deus ela é para todas as pessoas neste mundo, todas as pessoas neste mundo, só que é algo fundamental que nós temos que fazer. Você quer ter o agir de Deus na sua vida? Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Arrepende-te. Converte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor, mude a sua vida, comece a deixar o Espírito Santo a guiar você. Leia a palavra de Deus, medita nessa palavra dia e noite, não te aparte, comece a estudar a Bíblia, comece a compreender os propósitos, os desígnios, as promessas que Deus tem, comece a viver na fé do Senhor Jesus, porque o Senhor ele vai te abençoar, ele vai te abençoar, é promessa dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem promessa de cura, de libertação, de provisão, mas no mundo nós vamos passar por aflições, mas Deus vai estar conosco e nós seremos prósperos, porque nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros. Quem é a água da vida? Jesus. Quando eu estou firmado, a minha vida na palavra de Deus, a minha vida ela vai ser próspera. Onde vou ter mansões, carrões, não significa isso, mas se Deus abençoar a minha vida, com certeza vou usar tudo isso para a glória do nome dele. É assim, meu querido. A mão da gente tem 5 dedos, nenhum dedo é igual ao outro, tá vendo? São 5 dedos, cada um tem um tamanho, cada um tem uma função, uma finalidade. No reino dos céus, todos nós temos uma finalidade, todos nós temos um chamado, todos nós seremos usados no reino conforme os talentos, os dons, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa palavra, desde Jacó, vem mostrando que os anjos, eles estão para nos ajudar, nos auxiliar, através do poder do Espírito Santo. Em Pentecostes, quando os apóstolos sempre estavam reunidos, perseverantes, eles foram cheios de poder. Essa mensagem, ela é para mim, ela é para você, ela é para a igreja, ela é para quem quer ouvir a voz de Deus. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não ande no conselho de pessoas impiedosas, pessoas que não têm uma vida com Deus. Não ande. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Amém? Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like,
compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito, e assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.